A paz do Senhor Jesus. Vamos conhecer mais um personagem da Bíblia. Ele está em 2 Samuel, capítulo 11. Trata-se de Urias. Urias, ele era heteu, marido de Batseba e soldado de Davi. Os heteus eram inimigos de Israel, mas Urias deve ter se convertido à religião hebraica, né? Davi mandou os soldados para a guerra e ele ficou em casa. E passando pelo terraço, viu uma mulher se banhando, que era costume, né? E ele achou essa mulher muito bonita. Aí Davi procurou saber quem era ela. E disseram que era Batseba, mulher de Urias, o seu soldado. Então Davi mandou trazer ela e se deitou com ela, né? E ela não podia recusar, porque Davi era o rei. Se ela se recusasse, ele podia mandar matar ela, né? Então, o rei podia ter a mulher que quisesse. Porém, mesmo sabendo que Batseba era casada, era mulher de um dos seus soldados, ele se uniu a ela. E algum tempo depois, Batseba veio e falou que estava grávida, né? Davi poderia ter chamado Urias e pedido perdão para ele, né? O que ele ia fazer contra o rei, né? Não ia fazer nada, né? Ia chorar tudo, mas não ia poder fazer nada. Mas não, Davi, ele ia ficar mal diante do povo se alguém descobrisse. Então ele armou um plano para matar Urias, para que todos pensassem que o filho de Batseba era de Urias. Porém, Urias era fiel ao rei. Os soldados, eles não tinham relação com as suas esposas durante a guerra, né? Só depois que passasse a guerra, eles desciam para sua casa. Então, a primeira tentativa de Davi de segurar Urias não deu certo, né? Porque Urias, ele mandou chamar Urias, né? E falou para ele ir descansar, descer a sua casa, a sua esposa, mas ele não quis, porque ele era fiel, ele quis ficar ali na presença do rei. Aí Davi pegou e falou assim: não, fica hoje e amanhã você vai, né? E aí ele ficou lá e Davi pegou e serviu comida para ele, embebedou ele, e aí ele falou assim: agora ele vai para a casa dele, né? Mas não, ele não quis, ele foi lá deitar com os soldados e ficou lá no palácio. Então também não deu certo a segunda tentativa, né? Aí ele não ia para sua casa de jeito nenhum, ele não deixava o rei, né? Então, Davi bolou um outro plano. Ele mandou chamar o chefe do seu exército, Joabe, para que mandasse chamar Urias, né? Aí Urias foi lá e Davi escreveu uma carta para Joabe falando para colocar Urias na frente da batalha, para quando ocorresse a guerra, ele morresse, Urias morresse. E Urias pegou essa carta e levou para Joabe. E Urias nem sabia, né, que ele estava levando a sentença de morte dele. E aconteceu que nessa guerra Urias morreu. Pronto, acabou o problema, né? Agora ninguém vai saber de nada, todo mundo vai pensar que o filho era do Urias, tudo, né? Mas só que depois, se você continuar lendo o livro, você vai ver
que esse negócio foi descoberto e Davi sofreu terríveis consequências por causa desse pecado. Porque Davi cometeu 2 pecados, o de adultério e o de homicídio. Então, vamos ver o que a gente pode aprender com Urias. A gente pode aprender sobre fidelidade, lealdade. Nós devemos ser fiéis ao nosso Deus. Muita gente vai tentar nos tirar da presença do nosso Deus, mas nós não podemos arredar pé. A palavra de Deus diz, Jesus disse, né? Quem não deixar pai e mãe e não me seguir, não é digno do reino dos céus. Então, nós temos que deixar, não que nós temos que abandonar, mas a prioridade para a gente deve ser buscar a presença do Senhor. Nada pode atrapalhar, nada pode nos separar do Senhor. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Urias era muito fiel a Davi. Ele deixou até a sua mulher, ele pensou assim, depois que a guerra acabar, eu vou ter todo o tempo do mundo para ir lá e ficar com a minha mulher, né? Mas enquanto estava tendo a guerra, ele ficou ali, junto com o rei. E é assim que nós devemos fazer também. Nós não podemos deixar os nossos irmãos lutarem sozinhos. Nós temos que entrar na batalha também. Nós temos que ser fiéis, leais ao nosso Deus. Nós temos que decidir a quem nós vamos servir, se é a Deus ou se é o diabo. Nós não podemos nos envergonhar de afirmar que nós somos servos de Deus, que nós somos de Jesus, que nós somos salvos por Jesus. Nós não podemos negar o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Rei. Então aprenda com o exemplo de Urias. Que Deus te abençoe.